dia, meu povo. Gente boa, hoje segunda-feira, um dia maravilhoso, né? Tudo de novo. Trabalhar, estudar, cuidar das coisas. Quem cuida de coisas, cuida de coisas. Quem cuida de si, cuida de si. E nós cuidamos da vida dos outros. Claro que antes de qualquer outra coisa ou qualquer outro, pensamos em nós e pensamos na sociedade. Por isso que cuidamos tanto do assunto que é assunto público. Você pensou que eu ia cuidar dos outros como quem faz fofoca? Não. Por falar em cuidar dos outros, falar de Bolsonaro e da família dele não é nada prazeroso. A gente não faz fofoca e cuidar de falar sobre Bolsonaro não é nada prazeroso. Eu vi que o Clayson do canal do Clayson, ele fez um vídeo dizendo que vai voltar às origens, não vai mais falar de Bolsonaro e sua caterva. E vai falar de filosofia, de sua formação, daquilo que ele gosta e que já fazia antes mesmo de Bolsonaro. E, Clayson, olha o seguinte, Clayson, sua audiência vai cair. Infelizmente. Aprofunde o assunto para você ver. Eu não gostaria de falar de Bolsonaro. Primeiro que eu falo isso porque é tanta mentira, tanta fake news, que qualquer pessoa boa que enxergue, que vê um pouco mais, se sente na obrigação de vir contrapor, desconstruir essas narrativas. E a gente não tem muito alcance e isso nos causa uma tremenda frustração. A primeira frustração é por tratar de um assunto que não é o que a gente queria tratar. A gente quer falar de coisas mais profundas. Eu gostaria de falar de psicanálise, de filosofia, de educação. E agora, enquanto estudante de direito, falar do direito visto como quem vê o lugar de defesa do todo, de todos, da sociedade. O direito que não defende injustiça, mas dentro do que é justo, dentro do que a lei diz, defende o seu cliente para que ele tenha direito. Direito. Ainda que seja um criminoso. O direito de ter a pena que prevê a lei. Não, nunca, jamais mentir e inventar todo tipo de histórias e narrativas e se apegar às brechas para inocentar o criminoso. Não é esse profissional do direito que serei eu. Não. Mas voltando ao Clayson, ele disse que vai voltar às suas origens e eu entendi perfeitamente. Clayson, se você chegar até este meu vídeo, você saiba que eu concordo com tudo que você disse, ainda que eu não vi teu vídeo inteiro, porque você demorou demais e eu sou o TDAH. Então, cara, é difícil, mas eu entendi a lógica, entendi o raciocínio, eu sei o que você pensa, né? E eu vou dizer que eu, nas eleições de 2026, eu lutei até o primeiro turno. E aí fechou as urnas às 5 da tarde e eu falei, encerrou-se esse assunto, vou jogar uma pá de cal nesse ser humano execrável, eu não quero mais nem saber desse cara, que ele se suma da frente, que a gente não escute mais falar dele. E ele foi pro segundo turno. E eu pensei, vou falar sobre ele só até a eleição do segundo turno. Ele vai perder, a gente esquece esse assunto, vira essa chave, esquece esse sujeito, ele é um problema da justiça. Daí vídeo é 8. E nós estamos aqui até agora falando sobre ele. E aí quando ele foi condenado agora, apareceu o Fux para deixar uma fresta, uma porta aberta, para que todos nós tenhamos que conviver com o fantasma dessa desgraça. Sinto muito, Clayson, mas você não está livre de Bolsonaro, não. Vai ter que falar sobre ele, sim, ainda que você não queira, porque o teu público vai te obrigar a falar sobre ele. Falar em espaço na internet, eu fiz um vídeo ontem, tá publicado lá, 1.200 visualizações. Gente, eu me assisti e eu vi, ficou muito bom. Você tem que ir lá e assistir esse vídeo, vai lá e assista. Lobos comendo lobos. É uma figura, uma imagem que ilustra a ambiência da religião. E se você é seguidor de Jesus, você vai concordar comigo e nem triste você vai ficar. Comigo, vai ficar triste com o que você está vendo por aí, como eu fico, que sou obrigado a ver e não consigo me fazer entender, e aí a angústia me toma e eu vou dormir normalmente triste. Você que é estudante de direito, professor de direito, operador de direito, está aqui me assistindo? Agora quem vai ensiná-los sou eu. Cale-se, sente e escute que eu vou te ensinar. Vou ensinar como defender um sujeito que se condena. Como ser advogado
de um indivíduo que assina um atestado de burro e o atestado de culpado e tem um narcisismo tão exacerbado que ele tem que falar. Gente, a justiça fez bem a Bolsonaro quando tirou dele o microfone. Porque se ele não tivesse recebido aquelas medidas cautelares que no primeiro momento o impediram de usar a internet e em segundo momento, por violação da primeira regra, colocou ele em prisão domiciliar, a essa altura ele já tinha acumulado mais de 90 anos de prisão, porque ele já teria confessado todos os seus crimes, até os crimes anteriores ao crime, até os crimes que não estavam pautados pelo crime pelo qual ele vai responde pelo qual ele vai pagar agora. Porque é burro, não consegue ficar calado. E Bolsonaro, cá entre nós, gente, ele sempre foi muito sincero. Honesto, não. Corrupto? Sim. Um corrupto sincero. E antes que você pergunte assim, como que pode o cara ser sincero e ser corrupto? Ser mentiroso e ser sincero? Um mentiroso sincerão é uma coisa fantástica, né? É por isso que ele dá um nó na cabeça das pessoas. Ele é um mentiroso sincerão. Ele sempre disse quem ele era, sempre. Ensinou até como receber propina em caixa de sapato. O Flávio Bolsonaro já deu a dica lá atrás. Falou que Malafaia era um conselheiro de Bolsonaro. Flávio falou isso em plena pandemia. Falou, o Malafaia dá conselho pro meu pai todo dia. Todo dia liga pro meu pai e dá conselho a ele. E Flávio falou isso uma única vez, eu nunca mais esqueci. Guardei aquilo. Falei, peraí. Peguei aquilo, guardei. Guardei pra mim e nunca mais me esqueci. Nunca mais deixei de perceber o Malafaia como um grande corresponsável pelas 700 mil mortes. Porque ele aconselhava Bolsonaro todo dia. Veja só, Bolsonaro é uma pessoa com um intelecto bem limitado e com uma preguiça, uma grande preguiça de pensar. O Carlos Bolsonaro não tem esse defeito, tanto que ele é um mentor intelectual da família. Mas Bolsonaro não gosta de pensar. Ele não quer perder muito tempo, ele não tem muita paciência. A ruína de Bolsonaro foi que ele atraiu para si gente pior que ele. Malafaia entrou dentro do crânio do imbecil e comandava o energúmeno a partir dessa conexão intracraniana. E por ali o maracutaia, com toda a sua maldade, toda a sua perversidade, dizia, não compra vacina, o teu filho é um babaca, eu vou te escrachar, eu vou mostrar quem você é, eu vou fazer um vídeo contra você, controlando as pessoas dessa forma, por chantagem, por medo e também por culpa, né? O pastorado adora mexer a culpa das pessoas. Os neuróticos são as grandes vítimas da manipulação. Os neuróticos vão todos para a igreja. A igreja se constitui em 90% neurótico e 10% perverso controlando os neuróticos. Os perversos logo ocupam um cargo de comando, porque eles têm habilidade da coisa. Eles não têm nenhum problema em passar por cima da mãe, entregar o pai, pisar no outro. Ele sobe. O perverso vai subir, ele vai ocupar e vai mandar em você. O perverso vai mandar em você e vai controlar você. Pelo medo, pela culpa, pela chantagem, pela ameaça, vai controlar você e vai dormir tranquilamente. No dia seguinte vai acordar controlando você de novo. Lá estava Malafaia controlando o cerebrinho do animal. Se o animal tivesse cercado de gente boa, talvez tivesse feito um bom governo. O problema é que o discurso dele atraiu para ele gente como ele, gente pior que ele, que controlou ele. Então o Bolsonaro poderia ter feito como fez o Mauro Cid. Não vai nem perder a patente, Mauro Cid. 2 aninhos, no limite ali para não perder a patente. Entregou todo mundo. E pronto, 2 aninhos, vai passar rapidinho, né? É um spa, é um periodinho ali para emagrecer, para deixar alguns vícios, né? Lá não vai ter acesso àquela substância. Vai sair de lá limpo, magro, saudável, com a mente arejada, com a patente. Cadê minha patente? Já tá aqui. Pronto. Bolsonaro tivesse adotado essa linha, a remissão de danos. Diz logo que você é um fraco, que você não tem personalidade, que o teu histórico fala de você, que qualquer um que olhe pra sua vida vai ver que você não é nada. E bota a culpa nos outros. Quantos anos pegaria, será? Botaria Malafaia na prisão, que já deveria estar preso mesmo. Mas Malafaia vai rogar praga? Nada. Não, praga dele não pega, não. Bota ele na prisão, livra o Brasil de um grande mal, porque agora ele vai adotar pra ele um outro Bolsonaro pior que o primeiro, para dizer para os fiéis, votem neste, que esse agora é o que Deus mandou, porque aquele outro Deus mandou, mas aquele outro Deus não sustentou, porque aquele outro fez o que era errado, fez o que era mal. A saída está pela tangente. É fácil sair da profecia não cumprida. Deus disse que Bolsonaro seria reeleito, mas não foi reeleito por culpa do Bolsonaro. Deus disse, mas a palavra de Deus é relativa, né? É um Deus relativo.
É, né? Pois é, né? É a linguagem que eles usam para manipular as pessoas. Dissesse que por trás de você tem um monte de militar ali, múmias, resto da ditadura, que tá louco para dar um golpe. Que você foi manipulado, que você foi chantageado. Que as decisões que você tomou, você não toma decisão, você é um banana. Dissesse isso, não teria pego quase 30 anos. E não teria dito nenhuma mentira. Bolsonaro sempre foi sincerão. Um mentiroso sincerão. Sabe como ganhar propina? Ó, quanto que vale um cargo de ministro supremo? É só pedir, ó, manda uma caixa de sapato. E você recebe uma caixa de sapato cheia de notinhas verdinhas. Ele disse. As pessoas não viram. Não quiseram ouvir. Viram, mas não creram. Ele disse quem ele é desde sempre. Com 30 e poucos anos ele falou, olha, eu daria o golpe no dia seguinte. Tinha que ter matado 30 mil. Tá dito, tá lá. Tá lá. E as pessoas não querem ver. Ele vem falando isso a vida inteira. Ele disse quem ele era. E eu, quando vi os primeiros discursos, eu não sabia quem Bolsonaro era. Nunca tinha ouvido falar dele. Ele sempre se criou no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o que é. A falta de segurança lá é por culpa de gente que representa a segurança, que está lá há 30 anos lá, como deputado, não fez nada pelo Rio. Malafaia já subiu no palanque com todos os políticos do Rio de Janeiro. Todos que passaram pela prisão, todos que passaram pela papuda, passaram primeiro pelo escritório do Malafaia. E ninguém está vendo. Os irmãos da igreja não querem ver. E o que eu vou falar aqui que vai mudar isso? Nada que eu diga muda. E essa é uma coisa que me deixa muito frustrado. Eu falava aos profissionais do direito, e é sobre isso que eu quero falar com vocês. Já estou encerrando também, né, gente? Eu fiz a introdução, vou terminar com a introdução. É o Redmi. Eu estava precisando comprar um celular novo. Eu vou comprar um Samsung de 10 conto. Por que não pagar 3 mil num Redmi? Dizem que é a mesma coisa do que o Samsung de 10. E eu, sinceramente, gente, eu não teria coragem de pagar mais de R$1.000 num celular. Eu não pago. Tem gente que paga 10 mil no Samsung. E eu sou meio mão de vaca. Eu acho que é muita coisa para um celular só. É quase o preço de uma moto. Mas como eu trabalho com isso, eu preciso ter um celular bom. Aí, 10 conto. Agora eu gastei 18 com o gato, gente, que a gente não conseguiu salvar. E o Botuquinho faleceu. A gente tá com vazio aqui nessa casa, porque a gente ama os bichinhos da gente. Não é doído você perder o teu bichinho de estimação, né? E a gente fez de tudo pra salvar, 18 mil. E ele acabou falecendo. E pronto, com ele faleceu também os que ajudavam, porque ninguém mais ajudou a gente. Agora ficou aquela conta de 18 mil. A gente conseguiu 5. E, sei lá. Mas enfim, aí eu fui comprar o celular. Achei. Finalmente ele abriu. Daí comprei o Redmi 12 Pro, não sei das quantas. Não é igual não, gente. Não é. O processador ele é lento. Na hora que eu vou salvar o vídeo, eu fiz o vídeo editei. Vou salvar e fica meia hora salvando. Vou fazer o upload, fica mais meia hora. Aí, já falei, meu rim, meu fígado, vai tudo a acidez do meu estômago, destrói meu estômago. E eu fico sem estômago, sem rim. Bolsonaro confessando que leu, recebeu e imprimiu a minuta do golpe. Bolsonaro. Vai lá. 3 dias. Como defender o indefensável. Tanto é que não convoquei os conselhos. Não assinei absolutamente nada. Você pega a minuta do golpe e contar na casa do Anderson. Tem um primeiro parágrafo de meia dúzia linhas que fala que seria uma intervenção via Estado de Defesa no TCE. O resto, as 2 páginas, cópia da própria... Mas não é esse, não. Nessa reunião foi apresentado uma minuta, um documento com vários considerandos e algumas previsões, e o senhor teria, aqui entre aspas, nos termos utilizados pelo réu colaborador, o senhor teria enxugado essa minuta, esse documento, tendo feito algumas alterações. O senhor se recorda disso? Eu queria ter acesso a essa minuta. A minuta está nos autos, mas não tem um cabeçalho nem um fecho. Deve ter os considerandos ali apenas, tá? Isso foi colocado numa tela de televisão e mostrado de forma rápida ali, mas não... Senhor, encontraram a minuta de golpe do ano... Ó a contradição. Na mesa do Bolsonaro. Sim! Que eu havia requerido, meu advogado requerido, mandou para mim, eu imprimi. Eu queria saber que era isso. A imprensa no senhor, encontraram a minuta de golpe do Anderson na mesa do Bolsonaro. Sim! Gente, olha que interessante, eu não tinha observado isso. Vocês lembram o voto do Fux? Em que o Fux disse
que os documentos nos autos estavam sem identificação? Houve ou não houve uma comunicação do Fux com os criadores da narrativa? Engraçado que ele confessou, e o advogado até ficou pasmo. É sobre isso que eu queria falar, gente. Dá para defender um réu confesso? Por mais dinheiro que você receba, o Bolsonaro disse que gastou 7 milhões com advogados. Porque quando ele foi pedir Pix novamente, dos 18 milhões que ele tinha arrecadado da primeira vez, ele já tinha gasto 7. Aí ele mandou 2 milhões pro Bonaninha, que está passando necessidade nos Estados Unidos, e estava faltando dinheiro, disse que fez outra campanha, agora arrecadou 40 milhões, né? Ele lavando dinheiro na cara dura, nas barbas da polícia. Realmente, ele é muito cara de pau e muito bom, talvez, em lavar dinheiro, né? Ou tem alguém protegendo o vagabundo, né, gente? Apoia o canal, fica com a gente, dá uma força aqui. Agora que o Clayson vai parar de falar de política, eu vou ter que falar por nós dois. Então eu vou convidar aquelas pessoas que assistem o Clayson e que não gostam de filosofia, que venham pra cá. Eu falar de política pra você. Não querendo, não gostando, mas são os ossos do ofício, né? Clayson, muito obrigado. Clayson, um grande abraço. Você vai continuar, eu sei. O Clayson foi o primeiro grande canal a fazer uma divulgação do meu. Muito obrigado. Em segundo veio o DCM. Tchau. Beijo no coração, boa semana, seja feliz, meu povo, tchau.